Boa noite, renovado. Cá estamos para mais uma edição do Girassol Debate. Hoje vamos estar a falar sobre o audiovisual em Angola. Passo de seguida a apresentar os nossos convidados, mas antes cumprimentar os nossos radiovintes e também internautas que nos acompanham pela Girassol FM 102.7 e também no nosso canal do YouTube, Rede Girassol Online, igualmente através do portal Gira Notícias. São nossos convidados hoje o Silvio Nascimento, ator, produtor e também está aqui enquanto presidente da Aproxima, Associação Angolana de Cinema. Silvio, boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite Angola, boa noite aos meus colegas de painel. Silvio, que na verdade está em casa, não é? Estou em casa, é verdade. Muito bem. Jorge Cohen, muito boa noite, diretor-geral da Geração 80 e é também produtor. Muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, capitão, boa noite a todos. Um prazer estar aqui a falar de cinema e audiovisual. Muito bem. Nós também agradecemos por ter acedido ao nosso convite. Está connosco o Carlos Missange, diretor de fotografia e foi recentemente um dos melhores, se não o melhor, aluno do curso de cinema na Faculdade da Rússia. É isso mesmo, Carlos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Pelo menos esta é a informação que chegou até mim, não é? Espero. É isso, sim. Muito bem. E Jorge Souza, realizador. Jorge, muito boa noite e obrigado por ter acedido também ao nosso convite. Boa noite, Alberto Capitão. Boa noite a todos e boa noite, telespectador. Muito bem. Estão apresentados os nossos convidados e nós aqui chegamos a um acordo que seria o Carlos a dar o pontapé de partida na nossa abordagem. Então, assim sendo, Carlos, eu lhe pergunto como é que está o mercado do audiovisual em Angola? Ou seja, já temos mercado? Acredito que se há pessoas a fazerem, há pessoas a consumirem, então há um mercado. Bom ou mau, isso já é uma outra pergunta. E qual é a sua opinião? Está bem, está mal? Eu acho que sempre tem como melhorar. E não tenho como dizer se está bem ou mal, porque a análise que tenho é baseada nos anos que estou a trabalhar no ramo. E infelizmente tenho um pouco de domínio da história do cinema angolano. Mas acredito que tem pessoas aqui competentes que vão conseguir me dar respostas que eu preciso também receber na mesa. Muito bem. Silvio, como é que estamos? Estamos a caminhar, não é? Não tanto quanto devíamos ou gostávamos, mas estamos a caminhar. O capitão perguntou se nós temos mercado. Sim, eu concordo com Missange quando diz que se tem pessoas a consumirem e pessoas a praticarem, tem um mercado. Mas há uma questão um bocadinho mais profunda. Se nós temos já uma indústria do cinema e audiovisual. Ainda não temos uma indústria de cinema e audiovisual. Nós temos diríamos, um movimento de cinema e audiovisual, uma tentativa sempre quase constante de indústria, porque para haver indústria nós precisamos de ter o ecossistema cultural. E esse ecossistema não tem estado a funcionar porque ele não funciona sozinho. Ele precisa de políticas públicas, ele precisa de leis, ele precisa de que muitas pessoas cumpram e precisa de um movimento. Então, a Lei 7/12, Lei do Cinema e do Audiovisual, não serve? A Lei 7/12, 18 de janeiro, que tem 14 anos já, que é a Lei do Cinema e Audiovisual, serviria. No entanto, nós temos uma lei há 14 anos que ainda não está propriamente em prática porque precisava de ter também o regulamento. Regulamento este que foi posto em proposta este ano pelo Ministério da Cultura, o que nós temos a agradecer ao nosso ministro, o atual ministro Filipe Izal, e também o produto que ele acabou por produzir, né, que é o construir, que é a ANIC. A ANIC é a Agência Nacional de Indústrias Culturais e Criativas, que fizeram a proposta em nome do Ministério da Cultura e foi uma proposta discutida, debatida e aceita por nós a todos os níveis e que foi aprovada basicamente no dia 23 de junho deste ano, foi aprovada por decreto presidencial. O que ainda falta é que seja divulgada e por Diário da República. Aí sim nós poderemos ir atrás de quem deve fazer muito pelo cinema. Nesse momento estamos ainda na luta. Jorge, é também esta a sua visão que continuamos, o país está a começar esse projeto todo de indústria cinematográfica e do audiovisual como tal? Para quem começou a produzir cinema há 15 anos, hoje conseguimos ver que há uma evolução.
Estamos, sem dúvida, em construção do que este movimento pode ser. Eu aqui queria dizer que há algo que é inegável, que é a vontade dos angolanos de consumirem produtos nacionais. Por exemplo, na geração 80 temos um projeto, o Cine Zunga, que leva o cinema às comunidades e que queremos em 5 anos levar 1 milhão de pessoas a ver filmes e pelo menos uma exibição em cada um dos municípios do país. E é incrível a maneira como os conteúdos, os filmes nacionais são abraçados pela população. Isto dá-nos pelo menos um indício de que há mercado para consumir. Eu acho que ainda não temos um mercado económico, os produtores ainda não conseguem viver exclusivamente de uma produção cinematográfica e acabam por desdobrar-se em várias atividades, mas eu aqui tenho uma nota de esperança, porque apesar de todas as dificuldades, desde o início da Angola enquanto país, sempre houve produção de cinema. Se olharmos desde o Sambizanga, 1973, depois os Carnavais da Vitória, o Rui Duarte Carvalho, uma geração que fazia cinema na televisão, depois, posteriormente, uma outra geração que, com os seus próprios meios, a custo zero, entre aspas, com Dito, Mauete, Biju Garzin, começaram a fazer cinema que já começava a chegar às pessoas. Então, há sempre uma história grande. Depois uma geração 80 também, que acaba por pôr filmes num certame internacional. Uma nova geração do Carlos, que está aí e já melhor formada, melhor aluno na Rússia. Então, eu acho que, olhando, há uma evolução, há um percurso positivo, mas que precisa de ser acompanhado com as políticas. Muito bem. Só que uma notazinha rápida. O Silvio falou da lei do cinema, mas eu também queria falar de uma outra lei que é discutida há anos, que é a lei do mecenato, que poderia dar aqui um empurrão. Vamos falar muito mais destas duas leis e do que elas podem trazer para este cenário. Jorge, tem uma experiência muito virada mais para o audiovisual como tal e a questão da publicidade. Como é que o Jorge, enquanto um cidadão que está a trabalhar em Angola há cerca de 7 anos, olha para esta dinâmica toda? Está a crescer, não está? Que experiências é que pode trazer para ajudar este movimento todo a se transformar na indústria que se quer? Desde já, o facto de nós, neste momento, estarmos aqui a discutir isto na Rio de Girassol, aqui com o Alberto Capitão, já é um princípio de que alguma coisa está a acontecer dentro do audiovisual, não é? A ideia de que o audiovisual, antigamente, e que se podia olhar para o audiovisual como uma... ou seja, apenas como cinema ou apenas como publicidade. Hoje em dia o audiovisual está na internet, hoje em dia o audiovisual está nas redes sociais, hoje em dia o audiovisual está aqui, onde nós estamos neste momento, não é? Todos nós trabalhamos em audiovisual. E o audiovisual, pelo menos para estas pessoas que estão aqui, mesmo se calhar os operadores de câmara, mesmo a Regi que está lá a fazer o seu trabalho, é um meio de subsistência e é uma coisa que tem que ser levada, obviamente, a sério, enquanto negócio, enquanto arte, como o cinema, enquanto isso tudo. Então, sim, acho que, pelo menos, eu posso falar da perspectiva dos meus 7 anos de vivência e trabalho aqui em Angola. Esses 7 anos sempre trabalhei em audiovisual. Num canal de televisão e em produtoras de publicidade, tendo agora a minha própria produtora de publicidade, e o que eu vejo que existe é uma evolução clara daquilo que é o respeito pelo setor do audiovisual, tanto das pessoas que estão no setor como das pessoas que consomem esses produtos desse setor. Muito bem. Vocês falavam aqui, e está lançada a conversa, e a partir de agora quem quiser pode sempre intervir, falavam aqui, e o Silvio na abordagem falava que estamos a construir, não é, este processo todo esta indústria que se quer. Eu lhe pergunto, por esta altura, quais são os impasses que encontram na construção desta indústria? Como nós estamos numa televisão e o tempo urge, vamos ser mais práticos, né? Provavelmente mais diretos. O nosso maior handicap é a falta de financiamento. A falta de financiamento destrói completamente todo o tipo de criatividade que nós possamos ter. A maior parte das pessoas que estão aqui, que trabalham no audiovisual, são profissionais já com alguns anos de experiência e que muito para acontecer o audiovisual em Angola depende muito de nós. Porque nós queremos fazê-lo, porque nós acreditamos nisso, porque nós andamos pelo país, por essa Angola profunda, e nós vemos que a necessidade das pessoas assistirem a cinema e audiovisual
telenovelas, filmes e afins. Ou seja, é um setor muito sustentado ainda pelo sonho. É muito por quem gosta daquilo que faz. Nós produzimos, nós divulgamos, nós distribuímos, ou seja, nós fazemos um trabalho que a Lei 7/12 de 18 de janeiro impõe essas necessidades, essas incumbências ao Estado angolano e que basicamente nós temos estado a fazer o trabalho que o Estado angolano devia estar a fazer. De alguma forma, nós somos os filhos desta pátria que promovem a nossa pátria com o nosso próprio peito e que isso fica, em algum momento, insustentável, porque muitos do que estão aqui, e se eu tiver a dizer alguma inverdade, eles próprios vão dizer, nós metemos dinheiro no cinema, nosso próprio dinheiro, para produzirmos conteúdos, para darmos para o público. Mas isso não se consegue sustentar durante muitos anos. Então, o que nós precisamos realmente é de investimento tal qual a lei do cinema diz, e o regulamento agora obriga o Estado angolano a investir 50% de toda a produção nacional. O que, acontecendo, é um passo extremamente importante para nós conseguirmos desenvolver a nível de qualidade de produto, distribuição de produto, elevação da Angola no mundo. Só quero dar aqui mais um ponto, como somos muitas pessoas para falar, que é o cinema tem que deixar de ser entendido, como muita gente entende, como pura e simplesmente entretenimento. Cinema são postos de trabalho. Nós estamos aqui a falar de um cinema tal qual um cinema é o alavancar da economia. Nós podemos ser daqueles que contribuem com o que o próprio nosso Presidente da Nação pediu, né? E disse que se quer 500 mil empregos. Nós, a nível de cinema, podemos contribuir para mais de 100 mil empregos. O que se diz é que a cultura, né? Porque o cinema está aí dentro, quase não contribui. Daí, talvez também já falta de investimento. Jorge, tem uma opinião contrária? Bom, obrigado, Silvio. Acho que tocaste num dos pontos que é essencial, o financiamento, mas eu queria tocar aqui num outro desafio, que era a tua questão, que acaba por ser como é que o cinema ou o audiovisual chega à população. Porque hoje encaramos o cinema como um luxo, como algo para algumas pessoas divertirem-se. E não é bem assim. Se nós olharmos para outras realidades, por exemplo, nos Estados Unidos, o rácio é ter, por exemplo, um cinema para cada 8 mil pessoas. Ou na Europa, para 12 mil pessoas. Aqui somos 34 milhões, não sei se temos 34 telas de cinema. Então, para que é que nos adianta? Não, praticamente temos duas, né? Economicamente, estarmos a produzir os filmes, se os filmes não chegam perto da população. E aqui, uma das coisas que nós fazemos ao chegar, com projetos como Cinezunga, entre outros, e também já tivemos as televisões um pouquinho mais ativas nesse processo de divulgar o conteúdo nacional, é que realmente a aceitação é mesmo muito boa. Neste momento eu sei que está em curso a reabilitação de algumas salas, Atlântico, o Cine Teatro Nacional, o Cine Alfas, por aí fora, mas precisamos de lembrar que Angola é um país grande. O Palácio da Cultura. O Palácio da Cultura, mas é um país enorme. São 21 províncias, 326 municípios, e enquanto não tivermos essas pequenas salas, não apenas reabilitadas, mas a serem utilizadas para o uso cultural, dificilmente vamos conseguir fazer digressões pelo país e rentabilizar as obras. É como se nós fôssemos agricultores, estivéssemos aqui a produzir abacates e depois não há uma estrada, não há um supermercado e aquilo acaba por apodrecer. Pronto, os filmes felizmente perduram no tempo, mas gostaríamos de poder usufruir deles e partilhar no tempo atual. Então acho que temos que seguir esse caminho. Carlos, como é que olha para esta questão do investimento? Eu acho que o investimento é completamente necessário em qualquer área que se queira desenvolver. Vou dar um exemplo sobre algo que eu admirei muito na Rússia, até eu comento sempre aqui. Na Rússia eles têm porque o consumo de cinema não pode ser só cinema em si, tem que ser arte em geral. Porque cinema é agregado de várias artes, tanto auditivas e etc., visuais. E a Rússia eles têm acredito que ainda tem, quando saí de lá, isso existia uma carta, o nome da carta é uma carta Pushkin. É uma carta que todo cidadão russo recebe dos 10 aos 25 anos para consumo de arte. Ou seja, o governo disponibiliza mensalmente um valor para cada cidadão russo consumir arte nacional. E tu consegues assistir
ir para... Claro, não todos os filmes, né? Tem filmes que não tens acesso a isso, mas a maior parte tem acesso. Tu consegues ir para um show de balé, por exemplo. Muita gente não tem dinheiro para ir para esse tipo de evento, de atividade. Tu consegues ir num museu, tu consegues ir ao cinema, tu consegues consumir cultura com financiamento do Estado. Então, o que acontece? Quando tu colocas uma criança de 10 anos até os 25 anos com a cultura e hábito de consumir arte, depois dos 25 anos, quando ele já trabalha, já tem uma estrutura financeira mais ou menos estável, ele está aculturado com esse tipo de convivência. Então, você está a alimentar uma cultura que depois vai se alimentar sem necessitar de investimento. Estás a acreditar que essa pessoa, que desde os 10 até os 25, vai viver mais, por exemplo, 40 anos. E esse dinheiro todo, é consequência, esse dinheiro que será colocado no mercado é consequência de uma cultura que você criou com financiamento. Então, acho que esse tipo de cartas, por exemplo, esse tipo de financiamento é importante, como se deu exemplo da população consumir em massa o Cinezunga, ou seja, é um espaço em que as pessoas podem ir de graça para assistir um conteúdo. Então, isso mostra que há interesse das pessoas a consumir. Mas existem locais em que as pessoas queiram ir, que não queiram, por exemplo, ficar na rua ou querem ir num lugar mais confortável e etc. Não, tem naquela questão do luxo, não é? Porque exato. o Cinezunga é aberto para todo mundo, mas quando vais pagar já tens... Exato. É isso que estou a dizer. Se existisse algum tipo de financiamento que... Esse movimento é extremamente necessário. Então, está a dizer, o Carlos, que a questão do consumidor também é ainda um problema, ou seja, o consumidor não tem capacidade para eu acho que estamos ainda um passo atrás. Temos que criar audiência. Exatamente. Imagina, antes de vendermos um livro, temos que ensinar a pessoa a ler. Temos que expor. E não podemos falar de uma maneira leviana. De hoje, um angolano chega aos 18 anos sem nunca ter lido um romance angolano, sem nunca ter visto um filme angolano. Esta é um bocadinho a nossa missão e o nosso desejo agora, é pelo menos contribuirmos ativamente para que isso aconteça e que não tenhamos que viajar para a Rússia ou viajar para um festival internacional para os nossos filmes serem... Nesta perspectiva, há que se fazer um recuo. Por exemplo, vocês falavam da questão do investimento, da questão das leis, mas se ainda não há esta cultura, porque é já falarmos em investimentos? Falarmos em financiamento. Sim, eu posso dizer, por exemplo, esse financiamento russo ele é feito para criar a cultura de consumir. Ou seja, um pai que vai com um filho de 10 anos, durante, por exemplo, 5 anos, a consumir algo, aquilo se torna o normal. Sim, a criança percebe exatamente, que aquilo é o dia a dia dela, aquilo é o normal, aquilo é o que se faz. Então, quando algo é normal, aquilo se torna rotina. E depois, claro, o financiamento é feito até um certo ponto, por isso é que tem um limite de 25 anos. Né? Dos 10 aos 25 anos. Depois daquilo... São 15 anos. Exato. É muito tempo. É muito tempo. Olha, capitão, mas nós estamos aqui a falar de uma coisa que o Carlos, vocês falaram agora sobre a questão de habituar o público a assistir. E eu posso vos dizer, eu nasci numa outra província, né? Nasci na Huila, cresci na Huila e girei muito pelo sul da Angola, depois pelo norte, enquanto faço teatro e levo filmes pelo país. Há uma ideia extremamente errada de que o público angolano não consome ainda conteúdos audiovisual angolano. É extremamente errado, é extremamente, diria, é uma ideia que está numa bolha de quem vive somente num sítio. Pelo país inteiro se quer ver conteúdo audiovisual e nós temos estado a provar isso todos os anos quando temos um conteúdo, por exemplo, os Assaltos em Luanda, que foi uma produção feita há 19 anos atrás, teve a explosão de audiência. Assaltos em Luanda. Agora nos pergunta, é o filme com a maior qualidade do mundo? Não, não é. Não é hoje, não foi quando foi produzido. No entanto, o público angolano quer ver Angola plasmado na televisão ou no grande ecrã. O grande problema que nós temos, e nós deixamos de debater o assunto real, é quem habitua o conteúdo, quem habitua as pessoas a assistirem televisão? Quem produz televisão? A questão é, as televisões públicas em Angola, as televisões públicas, as televisões privadas, promovem conteúdo audiovisual angolano em larga escala? A resposta é rápida. Não. Muito pelo contrário.
As televisões públicas e as televisões privadas até promovem conteúdos audiovisual estrangeiros. Nós não temos nada contra o estrangeiro, muito pelo contrário, somos muito amigos, mas, no entanto, quando no próprio país, depois do telejornal ou depois de um programa de grande audiência, o conteúdo que vem é um conteúdo turco, é um conteúdo chinês, é um conteúdo brasileiro, as pessoas vão se habituar a assistir o quê? Conteúdo brasileiro. Então, dá-se a ideia de que as pessoas não querem assistir conteúdo audiovisual nacional. Ok. E vamos um bocadinho mais Não, eu queria só chamar a esta conversa o Jorge, porque o Silvio fala de um assunto que penso que também faz parte dos vossos debates todos os dias, a qualidade. Como é que estamos em termos de qualidade? E sempre olhando aqui em elementos comparativos, Jorge. Eu queria só voltar aqui atrás um bocadinho àquilo que o Carlos disse em relação a este incentivo. Este incentivo é uma medida que não resulta a curto prazo. Não pode ser pensar, ninguém vai agora dizer assim, olha, é assim, vamos fazer desta maneira. Não vai resultar. Não é uma coisa que resulta agora. É uma coisa que tem que ser a médio e longo prazo, e diria mesmo a longo prazo. E o que eu acho que o Carlos também queria dizer é que não é o público... Ou seja, eu acho que o Silvio e o Carlos disseram exatamente a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, que foi, não é o público que não quer ver filmes angolanos, é onde é que é o palco, onde é que está o olhar do público angolano? Está na televisão, neste caso. Muito, hoje em dia é isso que acontece, está na televisão. Ok, porque é que nós não podemos pegar nestes conteúdos angolanos, que são filmes, e levar para o palco onde estão os olhares? Certo. E a partir daí construir-se à volta disso esse incentivo e essa maneira, esse longo prazo, essa construção dessa identidade com o cinema angolano do próprio espectador angolano. Qualidade. Em relação à qualidade dos filmes, do cinema angolano, do audiovisual num todo, não é? Do audiovisual num todo. A narração, o som, tudo isso, não é? Sim. Eu acho que, ou seja, dentro da nossa área e nós enquanto artistas, e eu acho que aqui todos pertencemos um bocadinho a essa vertente, independentemente de sermos produtores, atores, diretores de fotografia ou realizadores, a qualidade tende a ser uma coisa um bocadinho subjetiva. Vamos colocar a coisa na perspectiva de quem vê. Porque um filme que tenha qualidade para mim pode não ter qualidade para ti. Mas e a questão dos padrões? Os critérios que já existem para essa questão da qualidade? Os padrões de qualidade às vezes são-nos dados por outras pessoas que não têm nada a ver com o nosso setor. E às vezes podemos até voltar à questão que o Silvio estava a colocar, que até são dados às vezes por estrangeiros. Digamos, né? E culturalmente, se calhar, esse padrão de qualidade pode ter qualidade no estrangeiro, mas não ter qualidade cá, entre aspas, e vice-versa. Contexto social. Contexto social, contexto cultural, e é importante que isso também esteja patente, porque isso foi algo também que eu tive que avaliar quando vim trabalhar para Angola no audiovisual, não é? Eu venho com uma cultura, eu nasci em Portugal, estou cá e trabalho e vivo há 7 anos, e eu sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que chegou a nível cultural e a nível de padrões de qualidade, como tu estás a referir neste momento, porque isso foi mudando. Uma das coisas pela qual eu me apaixonei, sem ser faccioso aqui em relação a nada, porque eu estou a falar da minha experiência de há 7 anos, não é? Desde que cheguei. Que foi pelos filmes da geração 80, que são filmes de autor. Existem vários tipos de filmes, não é? Há vários tipos de filmes, isso não se prende pela qualidade, prende-se um bocadinho por uma definição daquilo que é o filme. Há filmes comerciais, há filmes de autor, ou seja, mais culturais, e há filmes, se calhar, que são um bocadinho mais híbridos, não é? E eu acho que existe aqui, de certa maneira, um setor, pelo menos dentro do cinema, daquilo que eu conheço, atenção, que são filmes mais contemporâneos, eu não posso falar daquilo que eu não sei, existe realmente aqui uma certa possibilidade de conseguir chegar a padrões de qualidade internacional, se pode dizer desta maneira. Sim, porque, por exemplo, nós hoje, para colocar um conteúdo só dando exemplo na Netflix, há exigências que são feitas, não é? E a questão que fazemos é se estamos a produzir conteúdo com a qualidade exigida, olhando para os padrões internacionais. Se nós olharmos para a própria Netflix, temos lá o Santana, que é um filme que aparece... E nunca mais nenhum conteúdo chegou. Sim, mas não é apenas pela qualidade. Não é pelo padrão de qualidade, são os caminhos para chegar até lá. E a Netflix nem é uma coisa que a nível de cinema interessa assim, ou seja, interessa a nível de financiamento e de alguma coisa, mas é algo que dentro do cinema e dentro dos próprios filmes a nível internacionais há muitos filmes com muita qualidade que
não sequer é bom para a Netflix. E aqui há mais um detalhe, que é a própria Netflix está a trabalhar com números. Exato. E vão preferir investir no mercado nigeriano que fala inglês e que distribui para toda a África, e mesmo assim que tiveram um recuo, a Netflix e a Prime Video que recuaram desses mercados. Porquê? Porque depois as pessoas não conseguem pagar com cartão de crédito, o acesso à internet não é tão fácil como noutros contextos. Então ainda há aqui alguns desafios que nós temos que ultrapassar enquanto país, que não são meramente da qualidade dos filmes, são estruturais. Por exemplo, se nós quisermos chegar a Kaala, não sei se vai ser com Netflix que nós vamos chegar lá. Quantas pessoas em Angola têm cartão de crédito? Quantas pessoas têm internet corrida? E eu acho que aí há mesmo um papel que, enquanto não for assumido também e abraçado, eu diria mais abraçado, pelas televisões, aí teríamos uma possibilidade de ter uma montra real do que está a ser produzido pelo país. Eu sei que já há aqui um dos canais públicos que tinha todas as terças-feiras cinema nacional. Começarmos pouco a pouco, mas de uma maneira consistente e regular, porque eu acho que isso aí vai permitir também aos próprios artistas perceberem que outras pessoas estão a fazer. Mesmo no processo do Cinezunga. É impressionante. Chegamos ao AMBO, encontramos uma produtora super estruturada no AMBO, com 3 ou 4 filmes, a mesma coisa na Kaala, o Vimundo Filmes, o António Guimarães, que está no AMBO, e por aí fora. Temos filmes hoje gravados pelo Joel no Kwanza Norte. Há um país maior que está a acontecer, mas que está fora do Netflix. E não é por estar fora da Netflix que não exista, que não tenha a tal qualidade. Silvio, esta questão da televisão abraçar as iniciativas do audiovisual, do cinema e fundamentalmente todo este projeto. O Silvio, neste momento, coordena também a área de ficção, mesmo aqui da Rede Girassol. Como é que estão a olhar para esta necessidade de se abraçarem o audiovisual, o conteúdo nacional? Bem, capitão, a necessidade de abraçar já é gigante há muito tempo. Temos aqui vários profissionais que podiam ser realizadores, produtores de vários conteúdos em várias televisões. O que acontece é que não há uma abertura em todas as televisões. E isso é que é o maior problema. É o nosso, não calcanhar daquilo, mas é o nosso tendão de mandume. Vamos nacionalizar os termos, né? Porque tem público, muita gente quer, e a prova da telenovela Os Donos do Silêncio mostra um bocadinho mais isso. Nós temos uma novela no ar há 3 meses e os números são assustadores. Até para a própria Rede Girassol, que em algum momento talvez investiu, mas se calhar pensou, olha, vamos chegar a 2. Chegamos a 7 em 3 meses. Números reais. O que significa que as outras televisões também deviam fazer. Mas esse problema é mesmo sério, um problema sério, um problema que deve dar debate real, debate na Assembleia Nacional. E não se tem debatido de forma real? Não temos debatido dessa forma. Os nossos debates são mais com profissionais como nós. Um exemplo prático, nesta mesa, por exemplo, devia ter aqui alguém do Estado angolano para defender o que nós estamos aqui a dizer. Mas nós sabemos que, em regra, não há essa abertura em alguns lugares para conversar. Nós até tentamos, a resposta é que não chegou. É um bocadinho, tem acontecido um bocadinho, daí que a conversa tem sido no Facebook, tem sido em fóruns mais nossos. Mas vamos aqui, como estamos em Angola, a ser vistos por Angola toda, vamos falar. As televisões cometem uma atrocidade cultural gravíssima. E nós temos que falar dessa forma. Imagina, o Estado angolano, eu vou fazer melhor, eu vou ler o artigo 8º da Lei 7/12 de 18 de janeiro. O artigo 8º da Lei do Cinema angolano, que tem 14 anos, diz que as medidas de incentivo, o Estado angolano, número 1, o Estado angolano adota medidas de incentivo ao investimento visando o fomento, a produção, a realização, coproduções, promoção, difusão, realização, coprodução de obras cinematográficas e audiovisual. O que eu lhe pergunto é, neste momento, qual destes elementos está a ser cumprido? Nenhum. E a questão é, por quem que não está a ser cumprido? Porque isso é aqui um bocadinho mais grave. O Estado angolano aprova uma lei que os órgãos, muitos dos órgãos que são de apoio ao Estado angolano, não cumprem a própria lei. Essa aqui é uma questão muito séria
que deve-se debater. As televisões são públicas e as televisões privadas têm que se reger mediante o próprio país, certo ou errado. No entanto, as televisões compram conteúdos de audiovisual estrangeiro. E vamos tocar um bocadinho mais no problema. Como não tem ninguém aqui para dizer, então nós podemos mostrar o problema. Está a ser ouvido. Sim, mostramos o problema. Quanto é que custa, e vamos falar de números reais, sabe quanto é que custa uma telenovela estrangeira? Quanto custa comprar uma novela estrangeira? Em média, mais ou menos? Em média, $180 mil. Basicamente, 190 milhões de kwanzas. Uma novela. Essa novela dá basicamente em 9 meses. E é uma novela que tem cerca de 120, 150 episódios. Estou certo até agora? Estamos a ir lá? Valores certos não sei. Não, de números de Ronda esses valores, exibição. Ronda esses valores. Okay. Porque nós temos lugares em que nós podemos comprar essas telenovelas. Quanto custaria uma telenovela a nível nacional? Uma telenovela produzida em Angola custaria mais ou menos a 600 milhões de kwanzas. Ou seja, 2 vezes mais. No entanto, quando tu produzes um conteúdo em Angola, tu distribuis esse produto a nível internacional. Até trazes divisas para Angola. Então não é um custo, é um investimento. São postos de trabalho que vamos meter. Quando compras uma novela estrangeira, tu estás a retirar cerca de 200 a 300 pessoas do posto de trabalho angolanos. Porque tu compras uma telenovela fora e deixas de produzir a nível nacional. Silvio, está bem. Telenovela é um bocadinho mais alta. Sim, não precisamos de produzir telenovelas de 9 meses a 11 meses. Podemos fazê-lo séries. Séries de 50, 60 episódios. E temos prova disso. Uma série, nós podemos produzir uma série angolana de 60 episódios, 60, 70 episódios, com 160 milhões de kwanzas. O que trarias, o quê? Postos de trabalho a nível nacional. Então, quantas novelas se compram a nível estrangeiro para essas televisões? Em média, 2 novelas por ano. Carlos, isso é grave, o que estamos aqui a dizer. A lei, esta iniciativa legislativa está aprovada, no entanto não é aplicada. Como é que isto atrapalha, permita-me aqui o termo, o vosso trabalho enquanto criadores, enquanto pessoas ligadas a este setor, profissionais do setor do audiovisual e que todos os dias lidam com esta realidade? Como é que se pode alterar este quadro? Porque tem a questão da empregabilidade, mas tem também a questão da criatividade, não é? Isso, de alguma forma, mexe com a vossa criatividade, sim e não? O orçamento sempre mexe com a criatividade. Ser criativo. O orçamento sempre mexe com a criatividade, porque sempre que se escreve um roteiro, passas por vários filtros. E o filtro do orçamento é um dos mais importantes. Porque às vezes o realizador tem o roteirista, que muitas vezes pode ser o realizador, tem uma ideia que custe, por exemplo, 10 milhões de kwanzas. Só a ideia, não o filme todo. A ideia daquela cena custa 10 milhões de kwanzas. E ele tem um orçamento, por exemplo, de, vamos supor, são 60 episódios, né, por exemplo. Essa única ideia custa 10 milhões e eles têm 100 milhões para executar os 60 episódios. Então, por mais que você queira entregar o melhor para a execução dessa ideia, tu sabes que vais precisar de mais orçamento para outras ideias que possas ter durante a escrita e durante a execução. Então, vais filtrar a ideia ou vais manter a ideia e tentar adaptar com o que se tem disponível, que muitas vezes vais ter que ter cortes de elementos ou profissionais que são necessários para executar essa ideia da melhor forma possível. Vamos supor que tu tens um profissional, por exemplo, que cobre 2 milhões de kwanzas para trabalhar, né? E precisas dele para a execução daquela ideia. E o teu orçamento é de 8 milhões. E tens outros profissionais também para pagar. Então, tu vais ter que cortar esse profissional que te entregaria da melhor forma a tua ideia, porque tens que manter o projeto em pé. Então, o orçamento, sim, define muitas coisas no processo de execução da criatividade. Porque tu podes imaginar, mas a execução é
financeiramente necessária. Ok. Jorge, a questão do o Jorge Sousa, não é? O Jorge Sousa, a questão dos festivais de audiovisual, e queremos sempre aqui fazer, abrir mesmo a abordagem para não parecer que estamos a falar só de cinema, mas do audiovisual num todo, pode resolver parte destes problemas do incentivo e da divulgação de todo o trabalho audiovisual que se faz em Angola? Eu acho que os festivais são uma consequência do trabalho que é feito, não é? O que é que acontece? Os filmes de publicidade também têm os seus próprios festivais, mas em termos de festival, os festivais de cinema são os mais conhecidos. E tens aqui uma pessoa que acabou provavelmente de vir de vários deles em representação de um dos filmes, e um filme angolano que saiu recentemente, e que está de parabéns pela campanha toda que tem feito lá fora e aqui também, porque encheu salas. E eu tive também a oportunidade de ir ver o filme aqui em sala nacional. E acho que o Jorge é capaz de responder essa pergunta bem melhor do que eu. Jorge, está a chegar mesmo, chegou recentemente de um festival, não é? Sim, chegamos agora do Festival de Munique, na Alemanha, o segundo maior festival da Alemanha, com o filme Meu Semba, realizado pelo Hugo Salvaterra. E é a terceira longa-metragem de ficção da geração e que tem feito um percurso belíssimo. Estreámos em Roterdão, na competição Tiger, que é a principal competição. Vamos agora para São Paulo, para Doha, no Catar, para a Polónia. E também junta-se a um outro conjunto de filmes, o Ar-Condicionado, realizado pelo Fradique, e a Nossa Senhora da Loja de Chinês, realizada pelo Eric Laver, que só esses filmes já foram em conjunto a mais de 100 festivais de cinema. Em termos de retorno, o que é que isso significou? Tem retorno. Retorno financeiro para aquilo que vocês investiram? Ganhas alguma coisa. Primeiro, ganhas screening fees de entrada nos festivais. Podemos ter alguma sorte de ganhar alguns prémios, como ganhamos agora na Áustria, um prémio monetário. Não cobre o investimento. Nós não fazemos os filmes de ficção meramente para ganhar dinheiro. Isto é uma coisa... Gostaríamos muito de podermos viver disso só. Fazemos também publicidades, trabalhos institucionais, entre outras atividades. Mas o que acaba por acontecer é um festival permite que a classe se reúna, permite que tu vejas filmes e estéticas de outras geografias. E é um pouco o que também este ano fomos desafiados para trazer, para retomar o Festival Internacional de Cinema de Luanda. É um festival do Ministério da Cultura, tutelado pela ANIC, e que a Geração 80 vai organizar. E aqui é uma possibilidade e um convite também para a classe, para podermos ver. Queremos trazer, assim como país convidado, a Nigéria, e trazer filmes nigerianos. Também há filmes criar um diálogo mais próximo com o Brasil, que eu acredito que seja a potência lusófona com qual nós nos devemos aproximar mais, e trazer filmes de várias latitudes. Ver ajuda a perceber essa questão da tal qualidade. Vamos ver filmes que chegaram a Cannes, que não são muito diferentes do filme que o Carlos acabou de assinar a direção de fotografia, ou do filme que o Silvio produziu, e que não é só sobre qualidade, é também sobre como é que se chega a esses lugares. O Jorge Cohen acaba de falar que não estão a produzir, por exemplo, os filmes de ficção, né, com uma visão financeira, mas depois tem um investidor, ele também não quer jogar dinheiro fora. Nós acabamos por financiar os nossos... Deixa-me colocar aqui uma pergunta ao Jorge, que eu acho que ele vai também responder um bocadinho a isso. Quanto tempo é que demorou para fazer o Meu Semba? É isso. Em vez de fazermos com uma equipa exclusivamente dedicada, passas 5 anos a fazer o filme. Okay. Vais gravando aos pedaços. Requer muito de energia das pessoas. O que acaba por fazer é, trabalhando com publicidade, com vídeos institucionais, acabamos por investir nas nossas próprias produções. Isto conseguimos fazer enquanto tivermos força. Mas se olharmos para a história do próprio cinema, conseguimos ver vagas de criadores. E aqui o nosso desafio é tentarmos que isso seja uma produção contínua, que consigamos trazer novas pessoas, consigamos pagar condignamente todos os profissionais envolvidos, atores. São centenas de pessoas para se fazer um filme. Então, ou olhamos para isto de uma maneira mais séria, ou vamos depender da vontade individual de cada um. Jorge, eu volto assim, por causa da questão da publicidade. Como é que está este mercado? O mercado da publicidade, pronto. Eu estou inserido no mercado da publicidade há sensivelmente 4 anos.
sendo que trabalhei os outros 4 anos que estive aqui em Angola, publicidade em Angola, os outros 4 anos em televisão. Parece que nessa questão toda do audiovisual, a publicidade é que mais está a dar dinheiro, não é? É uma verdade, mas também é... Ou seja, tanto demora 5 anos a fazer um filme de 1h30, 2 horas, se não me engano, que é o meu Semba, como, por exemplo, fazer uma publicidade demora 1 mês. Nós estamos a falar, e eu gostaria de abordar aqui também um bocadinho este lado do audiovisual, que se calhar, sem querer faltar ao respeito a ninguém, muita gente pode não perceber. Um conteúdo audiovisual é tratado desde o início que é criado, até uma fase de pré-produção, tem a fase de produção, pós-produção e por aí vai. Estamos a falar de processos que podem ser longos e demorados, dependendo de muitas aprovações, e são processos que podem ser muito cansativos e estressantes. O trabalho audiovisual é uma coisa que eu, por acaso, ouço muitas pessoas dizer. No outro dia estava a gravar um filme e houve alguém que estava, um dos clientes virou-se a mim e disse-me assim: o vosso trabalho é espetacular, eu adorava fazer o que vocês fazem, porque olham para ti de uma maneira como se tu não estivesses realmente a trabalhar, não é? Tu estás ali a fazer imagens e coisas que qualquer pessoa pode fazer com um telemóvel e que grava para as redes sociais ou uma coisa assim. Mas, no entanto, às vezes estou eu e o Carlos a debater coisas até às 2 da manhã porque vamos filmar amanhã e não temos solução para aquilo que encontramos porque temos que encontrar aquilo. Ou seja, nós acabamos por ter também os nossos momentos de trabalho. Obviamente que eu adoro o meu trabalho, eu tenho mesmo paixão pelo trabalho que faço. Aliás, acho que nenhum de nós aqui estaria a fazer isto se não tivesse essa paixão, não é? Digo eu ainda. Mas nesse capítulo da publicidade, aí não há tanta preocupação quanto aqui no cinema, né? Em termos de investimentos. Há dinheiro na publicidade. Eu acho que a questão é que o investimento da publicidade é uma coisa que se alimenta mais a si próprio, ou seja, o investimento é mais de uma marca que quer fazer... questão comercial, exatamente, e tem esse lado comercial. Quando falamos de cinema, às vezes falamos de coisas mais autorais e mais artísticas, independentemente da publicidade ter o seu lado, também um pouco artístico, mas é muito mais 2 mais 2 são 4. E aqui também fazendo um bocado pegando um bocado nessa deixa, nós temos que olhar não apenas para a vertente comercial, mas também, em alguns casos, com a vertente cultural. Por exemplo, nós temos um filme do nosso primeiro presidente de Angola. Alguém já viu aqui um filme? Já vimos um filme do Rei Mandume. Já vimos... O que é que nós estamos a deixar para as próximas gerações? De legado cultural, histórico, documentar, descobrirmos e vermos. Daqui um bocado dessa fragilidade. Mas de grandes países... Aí está a questão, Jorge, e por aquilo que estavam a dizer, por exemplo, se não há... o produtor não tem meios para sustentar esta produção toda. Vai apostar num conteúdo desse que nem é comercial. Vai olhar para o comercial, não? Já vai responder. Vai olhar para aquilo que vende mais rápido, para poder depois ter o retorno, não é? Nós já vamos querer ouvir a vossa resposta quanto a isso. Vamos fazer um rápido intervalo. Estamos hoje a olhar para o audiovisual em Angola. O intervalo é rápido, voltamos daqui a pouco. E também o Jorge Sousa. Cohen, antes de fazermos o intervalo, tínhamos aqui deixado a questão do conteúdo da base cultural, mas também a questão comercial, para ver o que é que interessa ao investidor. Bem, eu acredito que para um investidor interessa fundamentalmente um filme comercial. E o audiovisual é muito amplo. E eu penso que deve existir tudo. E somos mais ricos se tivermos bons romances, boas comédias, bons documentários históricos. Mas precisamos de olhar para isto de uma maneira séria. Pegando um bocado aqui na deixa do Sílvio, é preciso também um financiamento público, uma alavanca, para que isto possa continuar. Precisamos das salas, e eu não sei se um privado consegue fazer tudo isso. Precisamos daqui de começar a provar cá público, investirmos na reestruturação das salas, atrair o público para o cinema. E hoje também, olhando para as plataformas digitais, tem aí a Unitel TV, tem aí os canais digitais de YouTube, entre outras plataformas. Temos que conseguir mostrar que há uma maneira de consumir o produto nacional. Sim, e acho que há uma obrigação, para além da criação dos filmes
comerciais e meramente comerciais, eu julgo que é o mesmo motivo que o Estado investe na educação, também tem esse dever de investir na cultura e garantir que nós consigamos ter documentários que contem um pouco a nossa história e criar um imaginário para os angolanos. O Silvio Nascimento, e aqui respondes na qualidade de Presidente da Aproxima, o Orçamento Geral do Estado tem estado a olhar para a produção do audiovisual em Angola, cinematográfica, olhando para aquilo porque fala da necessidade de investimento e das responsabilidades que nós encontramos logo no primeiro ponto, né, do artigo 8º da Lei do Cinema e do Audiovisual. Então, lhe pergunto se é a altura de termos um orçamento que olhe para isso. Sim, o Orçamento Geral do Estado deve ser alargado, muitas vezes, ou até encurtado, né? Depende, porque o orçamento tem que ser elástico. Há necessidade, o orçamento põe cobro. Mas, respondendo de forma muito direta, se o Orçamento Geral do Estado tem estado a pôr cobro nessas responsabilidades cinematográficas, audiovisual... Devia ter linhas de apoio a esta questão, não? Não, não tem. Não tem ao nível que se devia, né? Nós temos uma rúbrica do Ministério... do Orçamento Geral do Estado, que vai para o Ministério da Cultura. No entanto, o Ministério da Cultura é vasto, é um ministério que abraça 21 províncias. Então, aquele Orçamento Geral... 361 municípios. Mais 300 municípios. Mais 326 municípios. Então, é um orçamento geral que vai para a cultura e tem muitas rúbricas lá. Eu estive lá na Assembleia, em que diz, por exemplo, atividades culturais. Ou seja, é genérico, não é direto, o que significa que os valores que se implementam para aquilo não servem para o cinema. Mas, deixa-me só dar aqui uma chega em relação ao que o Jorge estava a dizer, e o capitão falou sobre o promover cinema para o resto do mundo e se calhar não fazer o mesmo dinheiro que um empresário gostava de ouvir falar de números, que também tem. Mas, no entanto, uma geração 80, com 3 filmes, levou para festivais, para mais de 100 festivais. Foi para os melhores festivais do mundo. Teve desde Roterdão, Alemanha, tiveram na Áustria, venceram na Áustria, foram para Locarno, foram para vários festivais no mundo. Ou seja, nível de qualidade, não se pode falar que é falta de nível de qualidade. E, por outro, traz Angola para o resto do mundo. Se nós tivéssemos que fazer alguma comparação, o futebol, hoje estamos no Mundial, né? Temos o Mundial. Acredita que a seleção, por exemplo, de Cabo Verde tenha tido o investimento necessário para estar lá como esteve e o valor que teve para a nação e vários outros países é mensurável financeiramente? Não é. Então, levar um produto angolano para o resto do mundo com a bandeira de Angola e quase sempre sozinhos, isso tem uma implicância muito maior. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com soft power que nós devemos fazer. Nós hoje estamos aqui quase todos vestidos. Se não estamos com um produto americano, se não tivermos com um produto turco, é com sorte. Mas tudo isso por quê? Por causa do soft power, por causa daquilo que nós vemos, assistimos e temos a nível da nossa mentalidade, né? O nosso processo cognitivo leva-nos a aprender uma coisa que eles fizeram, com que nós gostássemos. Isso por quê? Porque eles elevam o conteúdo deles a nível internacional, coisa que nós também temos estado a fazer no nosso próprio país, promovendo os outros conteúdos, mas... Sim, mas deixa-me só aqui dizer, nós estamos a falar muito sobre o problema, né? Acho que está na altura de falarmos também um bocadinho das soluções. Já vamos para a solução. Vamos só terminar aqui mais um outro problema. Mais um outro problema que, Carlos, tem a ver com os espaços para a própria difusão, exibição dos conteúdos. Falamos aqui da televisão, que tem esta responsabilidade, mas as próprias salas que devem existir, os teatros, esses espaços todos, como é que nós podemos resolver isso? Com financiamento, mas... Mais uma vez, financiamento, né? Eu acredito sim que salas são importantes, salas de cinema são importantes, é necessário ter lugar para assistir. O projeto Cinezonga é mais do que a prova de que há interesse da população em consumir produto nacional, mas o que é que acontece? A maior parte do pessoal que geralmente
pelo menos é a visão que eu tenho, que geralmente consomem o Cinezunga, são umas pessoas que não têm, muitas vezes, acesso às salas de cinema, não só por serem poucas, mas, novamente, por não ter, por escolher gastar o que tem com coisas que acredita ser mais imperativas do que consumir cinema. Então, é necessário, de alguma forma, se melhorar outros aspectos antes de se melhorar isso especificamente. Aqui só queria tocar num ponto, que é quando falamos de financiamento, parece assim um problema, responsabilidade unicamente de uma entidade. Não necessariamente. Se nós conseguirmos, por exemplo, desbloquear uma lei que também anda há muitos anos em discussão, como a lei do mecenato, permite, com incentivos fiscais ou de outras maneiras, que outros operadores económicos participem nisso. E existe esse interesse também. E por que é que esta lei não avança? Aqui, se calhar, o Silvio estará mais habilitado do que eu, e também acho que era importante termos, neste tipo de debates, pessoas que trabalham com leis, pessoas que trabalham nas instituições públicas, mais do que os criadores apenas, mas sem dúvida serão lugares que podem mudar completamente a maneira como nós olhamos para a cultura, e aqui fazendo comparações para outras realidades. O Brasil tem incentivos muito fortes para a produção, a África do Sul tem incentivos muito fortes para a produção, Portugal também, não só para a produção, mas para a distribuição e difusão. E é isso que faz com que os produtos sejam conhecidos em todo o mundo, não é? E agora, só pegando na questão do Cinezunga, que eu aqui vejo também como uma oportunidade. Grande parte das pessoas que assistem tem menos de 16 anos. E uma das coisas também que verificamos é que temos muito poucos conteúdos produzidos para essa faixa etária. Então, o que é que acontece? Nós, enquanto produtores, fazemos os filmes que queremos, o público está aí sedento para consumir produtos nacionais, mas não há bem essa intenção ou esse casamento também entre procura e oferta. E aqui é uma oportunidade de conteúdos, um desafio também, cada produtor terá a sua vocação, mas termos de produtos um pouco mais destinados para uma camada juvenil, que é a maioria da população. Eu já vou ao Jorge Sousa, mas Silvio, rapidamente, e vou-lhe pedir mesmo brevidade. A Proxima tem informações, tem ideia de onde foram parar as salas que estavam em cine que foram nacionalizadas? Não percebi. As salas de cinema que existiam um pouco por todo o país ou pelos municípios, há informações destas infraestruturas, porque elas foram depois nacionalizadas, não é? Pelo Estado. Olha, obrigado pela questão, mas eu vou transferir essa questão para quem devia estar aqui, porque aquilo que nós dissemos são assuntos... Cinema é um assunto de Estado e há um tipo de assuntos que devem ser respondidos pelos operadores e funcionários do Estado, né? Nós somos a Associação de Cinema Profissionais. Mas não são tidas nestes processos? Nós devíamos estar mais em algumas salas, sentados, a falar sobre alguns assuntos, sobre as resoluções deles, como, por exemplo, o debate que houve sobre o regulamento da lei de cinema. Nós temos estado a ser consultados também para a lei do mecenato e já demos a nossa contribuição. A lei do mecenato está em discussão, mas essas salas que foram nacionalizadas... Mas demora-se que esta discussão do mecenato continua? A minha opinião muito particular, de um olhar muito atento ao que tem estado a acontecer, é que a cultura ainda não é... Ainda não está... É parente pobre, é isso? Ainda não está, basicamente, na agenda política. Mas não ouvimos muitos discursos, essa ideia. É estranho dizer isso, mas a agenda política, se nós tivermos mesmo a cultura como ponto assente na agenda política, nós teríamos muitas dessas resoluções feitas, não é? Então, como é que se explica que temos uma lei há 14 anos e não produz absolutamente nada da lei? O próprio regulamento veio de forma muito tardia. A discussão da lei do mecenato, também já aprovada no mesmo ano, ainda não surte efeito. Então, não estás numa agenda política. Se estiveres numa agenda política, há muita coisa que são resolvidas. Eu posso dizer aqui, pode ser até uma heresia, mas o novo ministro da Cultura, Filipe Zau, é um ministro que trabalha arduamente nisso e temos estado a ver a fazê-lo. Como é que diríamos?
simpatias à parte, mas nós temos estado a ver ela fazer um esforço titânico, girando a Angola, girando pelo mundo, para conversar e meter esse assunto na agenda política do Estado, como o FENACULT, como agora o FICO. O FICO vem 10 ou 15 anos depois. Sim. Mais ou menos por aí. Então, quem está a trazer isso de novo é o novo Ministro da Cultura. Por isso é que eu digo que há assuntos que deviam ser o próprio Estado a vir a defender ou então melhor explicar. O que eu tenho a dizer é uma solução que nós já devíamos estar a metê-la em cima da mesa. Uma solução é o Fundo Nacional de Cinema e Audiovisual. O Fundo Nacional de Cinema e Audiovisual é um tirar peso das costas do próprio Estado angolano que, mediante a lei, é obrigado a investir no cinema e audiovisual. Porque cinema angolano ou cinema nacional é assunto de Estado. Não é um assunto de meros colegas, meros amigos. É um assunto de Estado, porque define a identidade cultural de um povo, define a forma como o mundo deve olhar para Angola. Isso a nível cultural, mas a nível financeiro são postos de trabalho que nós estamos aqui a falar, ou que devíamos estar a falar. E um Fundo Nacional, o que é que traria? Um Fundo Nacional traria, e o Fundo Nacional seria o quê? Quem investiria no Fundo Nacional? As telecomunicações, as empresas de telecomunicações, as petrolíferas, outros empresários, outros fundos investidos no próprio Fundo Nacional, que traria, por exemplo, vamos falar de números. Eu gosto de falar de números porque assim vamos entender-nos um bocadinho mais. 50 milhões de dólares ou 50 mil milhões de kwanzas anuais para o Fundo Nacional de Cinema e Audiovisual permitia que, eu vou agora falar de forma mais sintética, um filme... Gravidade. Sim, um filme custaria, vamos supor, e todos aqui estão, um filme de $1 milhão, né? Ou 100 mil milhões de kwanzas, né? 1.000 milhões de kwanzas, né? Um filme de 100 mil, de $1 milhão de dólares dariam 300 a 500 postos de trabalho diretos. Um filme. Mais de 1.000 postos de trabalho indiretos. Um filme. Agora imagina agarrar nesse valor de 50 milhões por ano, produzir 50 filmes angolanos, produzir 3 novelas angolanas. O número de empregos que nós estaríamos a gerar de forma direta e os indiretos, e que tipo de conteúdo financeiro nós teríamos. Sem contar com, volto a dizer aqui, com financeiramente, como é que é? Os dólares. As divisas, ok. Sem contar que nós podemos distribuir a nível internacional, porque há vontade do mundo todo conhecer e querer ver Angola, traríamos divisa. O que traríamos a trazer aqui a possibilidade da criação de uma nova commodity. Muito bem, vamos, Jorge Sousa, olhando mais uma vez para a publicidade e para o audiovisual num todo, em termos de formação, como é que nós estamos cá em Angola para ver as pessoas que trabalham com isso, têm formação, se não têm, ou é tudo muito ainda num aprende fazendo? É assim, eu vim trabalhar para a televisão, quando cheguei cá, e posso dizer que a maior parte das pessoas que eu apanhei a trabalhar em televisão foram exatamente desse tipo de formação executante quase, não é? Ou seja, do fazer e da formação in loco, como se costuma dizer. Estamos a falar de várias situações, por exemplo, eu conheci que eram os próprios operadores de câmara tinham entrado na empresa como motoristas e depois foram subindo dentro da empresa até chegar a operadores de câmara, porque não existia nenhum tipo, naquele momento, acredito eu, não posso falar com 100% de certeza, mas nenhum tipo de formação dedicada para o meio televisivo. Não tenho a certeza daquilo que estou a dizer, mas sei que houve essa coisa. E havia muitas dessas pessoas que estavam nesse patamar da formação in loco, ou seja, de maneira executante. Eu acredito que a formação em Angola, neste momento, eu acredito que as camadas mais jovens estão a aproveitar-se e bem de um fenómeno a nível mundial que se chama internet e que tem vários tipos de formações e cursos que existem e são dados por milhares de pessoas a
a nível mundial. E eu acredito que isso está a ser uma mais-valia para os jovens neste momento, para conseguirem, porque neste momento o audiovisual, no setor audiovisual, temos muitos jovens que estão a enverdar pelo empreendedorismo, ou seja, criam as suas próprias empresas, criam os seus próprios trabalhos, criam os seus próprios postos de trabalho e começam a viver deste setor audiovisual a partir de uma educação quase autodidata, não é? De aprender a fazer, pegar numa câmara, aprender nos vários tipos de softwares que existem. E isso acaba por ser fascinante e é mágico, mas também acaba por abrir aqui, se calhar, uma discussão sobre onde é que existem, por exemplo, estas questões, por exemplo, que o Carlos, que se foi formar à Rússia, não é? Carlos, a questão da formação é muito importante também. Eu acho que é extremamente importante. E também, porque isso tem muito a ver com o próprio contexto social. Quando, por exemplo, eu estudava engenharia, quando eu disse para a minha mãe que eu queria estudar cinema... A gastar o dinheiro, não é? Foi um problema. Só um riso. Eu estudei no INP, é um Instituto Nacional de Petróleos, que eu acho que é o único que tem aqui, fica no Suumbe. Fiquei lá por 4 anos, depois fiz um ano de estágio na Sonangol. Quando saí de lá, depois tive uma bolsa interna aqui, mas no momento do estágio é que eu notei que aquilo não era Para ti? Exatamente, não era para mim. Tipo, não me consegui visualizar fazer isso durante toda a minha vida, sem me sentir triste em algum período dessa imaginação, né? E só não sabia ainda o que queria fazer, mas eu amava ver filmes, amava ver como é que os filmes eram feitos e tal. Não sabia o que é um diretor de fotografia. Até hoje a minha mãe acha que eu sou fotógrafo. Então, felizmente consegui a bolsa para a Rússia, que também foi muito difícil, porque foi um teste deles todos os anos. Acho que até hoje ainda dão 100 vagas para as 100 melhores notas, supostamente, né, que tipo, no ano em que eu participei foram 2.500 pessoas. E felizmente consegui estar entre as 100 melhores notas, que foi ótimo para mim. Então, eu acredito que o estudo é extremamente necessário. Infelizmente aqui, felizmente as pessoas conseguem aprender dentro das empresas, o que é bom, mas infelizmente a formação académica é necessária. Eu falo isso por experiência de causa, porque existem coisas que quando tu aprendes só fazendo, tu sabes como é que algo está bom, mas tu não sabes porquê. Que eu estava a falar hoje com o Jorge. Ou seja, tu consegues visualizar, tu consegues ir para o cinema e ver que um filme, ok, o filme está bonito. Vamos supor uma pessoa que consome filme com frequência, mas não é estudante de cinema. Ele, de alguma forma, foi programado com a linguagem cinematográfica visual, na estética e dramaturgia, porque ele consome aquilo com frequência, mas ele não tem uma explicação lógica de porquê que aquilo é bom. Ele sabe que aquilo está bonito. Eu vi um filme, está bonito. Eu vi um filme, por exemplo, angolano, que é sempre usado para descredibilizar. O termo angolano em si, filme angolano, infelizmente, é usado para descredibilizar O cinema. o cinema. Bom. Exato. Exatamente. Ou seja... Está a dizer que a ideia que é passada é que o conteúdo angolano não tem qualidade? Isso, De forma pejorativa, não, sempre exatamente. se O termo, sempre que se utiliza o termo, vi um filme angolano. Ou seja, tu não viste ainda o filme, vamos supor, e vamos ver um filme. Que filme? Um filme angolano. O teu inconsciente, de alguma forma, cria uma espécie de repulsa. Por quê? Porque inconscientemente você foi programado a entender que filme bonito é isso. É americano. Exatamente, é o mesmo. Mas veja o quão grave é o próprio filme angolano não ser promovido, filme ou audiovisual angolano não ser promovido pelos próprios canais de grande difusão massiva nacionais. Isso também acontece com a publicidade? Sim. É um bocado... Somos um país de... É um bocadinho diferente, sim, sim. Eu acredito que dentro do cinema Porque já ouvimos, por exemplo, discussões dos publicitários a dizer que as grandes instituições, as grandes empresas continuam a ir à busca de publicitários, produtores no estrangeiro. Acho que está bem melhor agora, se olhássemos há 10 anos atrás. Produtores profissionais. Vinha muitos profissionais, hoje em dia vem sempre 1, 2, às vezes, para as grandes publicidades, o que eu não acho necessariamente
errado, apesar de... Acontece em todos casa, os países. Em todos os países acontece Porque é uma área de muita especialização. É a mesma coisa que vais buscar um especialista Esse de era uma um ponto de determinada informação área. que era bom tocarmos também, essa questão da especialização e que às vezes ou seja, nem a Angola faz isso unicamente, por exemplo, Portugal faz exatamente a mesma coisa, vai buscar especializações fora do próprio país e os Estados Unidos também vêm... Mas não fecha para os nacionais, não? Não. Dá Mas isso, por espaços exemplo, tipo, também. no contexto de especialização, por exemplo, né, vou falar no meu caso em particular, tipo, aqui tem universidades que lecionam cinema e televisão, mas é cinema e televisão genérico. Sim. Por exemplo, eu sou formado em cinematografia, em que fiz a licenciatura e mestrado nessa área, e durante todo o percurso acadêmico eu só estudei cinematografia, e sempre que eu estudasse, tivesse cadeiras de realização ou de roteiro, era para compreender o realizador ou para compreender como fazer uma leitura do roteiro no ponto de vista de cinematografia. E acho que esse tipo de especialização é fundamental e é o que faz muitas vezes se pegar especialistas de fora, porque não temos, em muitos casos, especialistas, né, específicos, passa a redundância, para aquela área específica. Sim. Então, aqui é importante só também relembrarmos e mencionarmos que temos o CEART, que tem que fazer esse esforço, a FARTS, a Imetro, que foi um dos pioneiros a abrir o curso de cinema e audiovisual, também a UNIA, penso que tem um curso de cinema. Já algumas instituições que fazem esse esforço. Muitas das vezes ainda há cursos muito teóricos, com pouca prática. E é exatamente isso, a questão da grelha programática já responde às necessidades que temos. E depois as nossas necessidades são muito grandes. Aqui o desafio e às vezes o risco, temos pessoas que se formam no trabalho, mas o trabalho não tem um espaço para errar. O trabalho tem muita pressão, não tem um espaço para tu descobrires. E o trabalho não te dá, às vezes, o tempo para tu consolidares a tua área. Sim, e depois também tem algo que é algo que eu apreciei aqui, e também na Rússia o mesmo acontece. Acredito que muitos profissionais, a maior parte dos profissionais excelentes trabalham em publicidade. As pessoas com quem eu tive contato de trabalhar, trabalham em publicidade. E todos eles amam cinema. Ou seja, não trabalham no sítio que... Exatamente, todos. Mas por que é que isso acontece? Pagam menos. A publicidade é que dá dinheiro. Sim, não é? é porque não se vive só do eu amo Voltamos isso. ao dinheiro. Voltamos ao dinheiro, mas voltando ao dinheiro, voltamos para a solução. E porque estamos a falar de dinheiro, Silvio, é uma questão. Falávamos aqui, já falaram da lei de mecenato, já falaram dos incentivos que o próprio Estado deve criar, até que está aprovado por lei, mas as instituições internacionais, tipo a União Europeia e por aí fora, a Unesco, têm linhas de financiamento para a cultura, para o cinema, para o audiovisual num todo. Angola tem estado a concorrer, tem estado a aproveitar estas linhas que existem? Não, aí vamos novamente na luta para a solução, não é? Sim, já estamos a falar das soluções. O fundo... Mas dentro dessa, temos que perceber que cada país vai tentar financiar a sua produção. Tu se candidatas para uma coprodução com Portugal ou com o Brasil, eles vêm com os requisitos deles. 80% dos trabalhadores têm que ser do país, porque cada país está a fomentar. Mas elas existem, a questão é se tem estado a aproveitar isso. Algumas, mas são parcos, porque são sempre residuais. Por exemplo, mesmo neste último filme, conseguimos um fundo de pós-produção de Doha, do Qatar, ou um fundo de pós-produção também de Veneza. Existe esse lugar de colaboração, mas nunca vai substituir um fundo nacional. Nunca vai, como por exemplo, há fundos de fora, mas nunca vai substituir a responsabilidade do Estado Nacional. De dentro. Exato. Então, e nesse sentido, o Fundo Nacional, eu estava a dizer que tem que ter uma colaboração. O Fundo Nacional não pode ser entendido como o trabalho que o Estado somente tem que fazer. É um fundo nacional, mas que tem outros colaboradores, outras empresas, outros privados, entes privados, que vão financiar esses projetos para que se alavanque a economia do país. Então, essa é uma das maiores soluções que nós podemos ter. Enquanto o fundo não funcionar, também está já aprovado, também está plasmado na lei, mas não está em funcionamento. Quando tiver um fundo a funcionar, nós vamos deixar de bater no Estado, a responsabilidade somente do Estado, e vamos dizer assim, Estado, nós, enquanto cidadãos nacionais, queremos ajudar. Mesmo as empresas, os empresários virão e terão incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais vão permitir que esses
que esses entes privados entrem mais no cinema, porque a maior parte das pessoas gostam de cinema. Uns gostam pela qualidade, outros gostam do produto, mas muitos deles não conseguem nem investir porque também não sentem o respaldo financeiro de volta. Então, há uma possibilidade de voltar dinheiro, mas só conseguirá vir dinheiro, o dinheiro que é posto no Estado, posto no cinema, para que nós possamos trabalhar nesse dinheiro para poder dar emprego, para poder gerar maior income financeiro. Só assim é que nós vamos conseguir andar. Enquanto não tivermos a conversa sobre cinema, vai ser sempre uma conversa com pesos nas costas de todos nós, porque, infelizmente, ainda quem produz cinema, quem distribui cinema, quem assiste cinema, quem promove cinema, somos nós, os produtores e falam muito de fazedores de cultura, não gostamos muito desse termo. O nosso termo é realmente, nós somos operários culturais, é o que nós somos, tal qual há engenheiros, há médicos e por aí fora. Sim, nós somos operários culturais, mas para que nós possamos trazer dignidade para as nossas famílias, porque depois começa com esse problema. Nós não estamos a levar dignidade para as nossas famílias da forma como devíamos levar. Daí a mãe do Carlos teve o seu embate, porque ela acredita que cinema, audiovisual, não dá dinheiro. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo, é um investimento, o dinheiro jogado fora. E nós temos que entender e meter essa conversa à mesa, que investimento na cultura é mesmo investimento, não gastar dinheiro. Muito bem. Jorge, pegando esta do Silvio, da questão da dignidade, onde é que estão os realizadores, produtores das outras gerações? Onde é que estão e enquanto operários de cultura? Se vocês não têm medo de ficarem no esquecimento. Queria dar aqui... Eu penso que quando se faz um filme, uma obra, tu podes ser esquecido, mas a obra perdura no tempo. Queria dar aqui um exemplo contra a corrente, mas neste momento temos o realizador Zezé Gamboa, que está a gravar uma nova longa-metragem. Lançou um documentário o ano passado, o Tarrafal, está a lançar uma nova longa-metragem, o Aleluia, que é uma coprodução também com Portugal, Brasil, filmou em Cabo Verde, e acho que é um exemplo de um realizador de uma geração anterior que se mantém... Aí conta com financiamento estrangeiro, não é? Vivo, sim. Também tem, mas é isso, quer dizer, tanto quanto eu sei, não estou dentro da produção. Mas é um bocado, às vezes, o investimento que nós fazemos, as pessoas acabam por procurar caminhos fora. Temos outras gerações que continuam um pouco no ativo. Eu vejo o Oscar Gil ainda a tentar, na luta. Temos outros que desistiram e acho que estão no seu direito de o fazer. Mas acho que o nosso desafio é conseguirmos, em vida ativa, que os filmes sejam vistos, sejam partilhados, sejam comentados e consigamos também gerar um rendimento dessa produção. Que não seja só passado, mas que seja presente e com perspectivas de futuro. Jorge Sousa, a questão da regulamentação, como é que está? Por exemplo, Jorge é hoje um publicitário com a sua própria produtora. Há este ambiente propício para se fazer investimentos nesta questão do audiovisual? Existe ambiente de negócios, é este termo que se usa, os economistas gostam muito. Existe um ambiente de negócio favorável para isso, olhando para a regulamentação? É assim, dentro da publicidade sim, porque a regulamentação da publicidade é diferente da de cinema, ou seja, não se enquadra totalmente nos mesmos parâmetros. Eu queria só, antes de passar para a publicidade, eu queria só falar aqui de uma coisa que falei em off, antes de começarmos aqui o programa com o Jorge, e falando um bocadinho daquela parte da qualidade que tinhas referido, Alberto, que é, ontem ligou-me um amigo meu português, felicíssimo, a dizer-me, olha, tem um filme angolano na RTP Play, devias ver este filme, que era o Ar-Condicionado, que entrou numa plataforma em Portugal, não é? E estamos a falar da questão televisiva, não é? E essa questão desses filmes também serem apoiados. Tem aqui uma perspectiva muito... agora estou a falar do cinema nesta perspectiva de espectador também, e não como fazedor aqui em Angola, porque eu nunca fiz cinema, mas tem esta perspectiva do lado estrangeiro de se consumir este cinema fora e
e de sentir esta identidade do cinema angolano e de Angola lá fora, não é? E eu acho que isso, de certa maneira, enaltece tudo aquilo que o Silvio e o Jorge estão a tocar neste ponto, digo, mais ligado ao cinema, porque perante a representação da qualidade que tu falaste desde o início, que eu acredito que seja uma consciência coletiva de toda a gente, não é? Que o que as pessoas veem lá fora é o que supostamente, e que as pessoas acham lá fora é o que supostamente é qualidade. Está aqui uma prova de que um filme que se calhar não teve a repercussão que teve aqui a nível nacional, lá fora está a ter. E isso revela essa qualidade que se perguntou do cinema angolano. Em relação à regulamentação da publicidade, eu acho que são setores do mesmo setor, ou seja, é uma publicidade, cinema e televisão são coisas completamente diferentes que se financiam de maneira diferente e que é um negócio completamente diferente daquilo que então, em termos de regulamentação da publicidade, acho que não. Aqui falaríamos também de incentivos fiscais. Vocês também sentem muito o peso da questão fiscal no vosso bolso enquanto operários de cultura? Bom, eu penso que não havendo isenção, nós estamos sujeitos aos impostos que todos estão. Então não é muito diferente do capital. Agora... Ainda estávamos a falar sobre isso no camarim. Sim, Carlos. Estamos a falar sobre isso ainda no camarim, sobre os impostos. É uma preocupação. É uma preocupação. Mas ninguém está isento de impostos, então sempre afeta o bolso de quem faz. Exatamente. Aqui também queria deixar um apelo, é que há muitas produtoras e profissionais que não estão registados. E neste momento, infelizmente acho que ainda não está em vigor, mas havendo um fundo nacional, se uma pessoa não tiver com a há muitas das vezes oportunidades ou concursos que só quem tem os impostos em dia, quem está cadastrado, quem está envolvido, consegue concorrer ou participar. Eu acho que isso aí é um caminho interessante, mas depois muitas das pessoas ainda não entraram da maneira que deviam nisso, porque ainda não vem um estímulo, um benefício concreto. Mas eu penso que está aí a vir. Ou seja, o Estado angolano está a perder até dinheiro por não estar a investir no cinema angolano. Porque se tiver a investir desde o Fundo Nacional ao investimento público que deve ser feito, o Estado vai reter esse dinheiro com os incentivos fiscais ou com os impostos que tem que cobrar. Então, nós estamos no mesmo lugar. Nós, capitão, vamos entender o cinema angolano... falava dos produtores que... Vamos só entender o cinema angolano... Vamos só entender o cinema angolano como a agricultura, não é? Durante muito tempo nós não tivemos as benesses que devíamos ter como país que é o nosso, um país completamente arável em vários lugares, e não tivemos os benefícios da agricultura, e a agricultura não se transformou ainda na grande industrialização que merece. É tal qual o cinema. O cinema, se nós podemos produzir mais e mais conteúdos, produzimos conteúdos com esses incentivos fiscais, com esses investimentos, nós vamos poder dar resposta a alavancar da economia de forma muito mais célere. Então, se há um objetivo de diversificar a economia... Vamos supor que o fundo foi criado a partir da manhã, começa a funcionar. Exatamente. Em quanto tempo é que pensa que o vosso setor poderá contribuir efetivamente para a Amanhã será 14 de julho de 2026. Em verdade... Estamos aqui a falar de forma hipotética, sim. Amanhã são 14 de julho. Nós, analisando o tempo que nós temos de produção de um filme, pós-produção, e entregar um filme em condições, e também vamos entender que da forma como temos que produzir agora é mais ou menos como fez a Nigéria e a África do Sul, que é produção massiva, célere, para começar a dar respostas. Nós, em um ano, nós damos muitas respostas de financiamento e dinheiro vivo, real. Por quê? Porque nós já temos público a nível nacional e a nível internacional. Se nós metemos os filmes no mercado, os filmes vão ser consumidos, e o consumo desse filme é real, é agora. Na internet é no streaming, não é? Nos cinemas, são nas salas de cinema, nas televisões. Imagina, a telenovela Os Donos do Silêncio, vamos dar um exemplo prático. Os Donos do Silêncio estão no ar há 3 meses. Se nós, e temos aqui alguns contactos, se nós entregarmos a novela para o Brasil e Portugal, a novela vai gerar já uma divisa. Vamos vender para Portugal,
vamos vender para o Brasil. E, É esta a perspectiva? É essa a perspectiva e estamos a caminhar para isso. Temos convites, nós já temos convites de Portugal e do Brasil para a novela ser exportada. Mas isso é uma novela. Agora imagine se nós tivermos investimento de 5 ou 6 novelas por ano, mais 20 a 50 filmes por ano. Os filmes vão ser internacionalizados e traz dinheiro. Então, se houver um fundo amanhã, nós damos aqui a nossa cara que em 12 meses nós estamos a trazer resultados, porque nós já trabalhamos nisso há algum tempo. Muito bem. Carlos, quais são as oportunidades que existem neste setor do audiovisual e que ainda não estão a ser exploradas? Oportunidades não exploradas, no ponto de vista, por exemplo, de quem investe. Eu acredito mais nesse mercado a longo prazo. Longo prazo que é 20, 30 anos? 20, 15? 30 a 40 anos. Acredito, estou a falar de entrega, retorno de quem investe. Estou a falar de retorno de quem investe, não como investidor particular. Estou a falar do governo como uma nação, como identidade de um país. Por quê? Porque existem... eu estudei na Rússia, então tem coisas e uma forma toda de viver e ver o mundo, a forma como os russos se projetam e como eles mesmos se veem internamente, assim como os americanos, a forma como eles se projetam e como eles mesmos se veem internamente. Ou seja, é mais fácil um americano de 5 anos acreditar que pode ficar rico no país dele do que um angolano acreditar nisso. Mas isso é sobre toda a programação feita na criança, não só sobre o meio em que ele vive, mas o que ele consome nas músicas, o que ele consome nos filmes, o que ele vê nas fotografias, ou seja, histórias reais de pessoas em volta. Então, primeiro, acho que é necessário existir o que faltou também antes de ir para a Rússia. Eu não conseguia indicar, infelizmente não conhecia a geração 80, não conhecia ninguém do meio. E a minha pergunta, tipo, quem você conhece que faz isso, tipo, que ganha algum dinheiro com isso, de alguma forma consegue pagar as contas, e eu não conseguia indicar ninguém porque não conhecia. Então, eu acho que é necessário primeiro as empresas que produzem mostrarem que é possível, mesmo que não ainda ficar rico com isso, viver disso de alguma forma, com publicidade. Porque é necessário semear nos jovens que fazem a crença de que isso não é um hobby, de que cinema é uma profissão que pode gerar lucro, de que publicidade, o meio de publicidade é um meio com pessoas que trabalham, que de alguma forma pagam as suas contas com isso. Então eu acho que é necessário primeiro visualizar os benefícios disso a longo prazo. Porque, vou falar novamente de mim, porque quando eu fui para a Rússia, supostamente eu acreditei que é possível que em algum futuro distante eu consiga ganhar um kwanza do que eu estou a me formar, sem eu ter pessoa alguma que eu conseguisse indicar a ganhar um kwanza. Então, acho que é necessário semear nos jovens a ideia e a crença de que se é possível viver disso, porque se desacreditarem, é mais fácil fazer um 11º acreditar. Jorge Sousa, as oportunidades ainda existem no mercado angolano para o audiovisual? As oportunidades... São muitas ou já são poucas? Eu acho que as oportunidades existem e acreditando, e como o Jorge estava a dizer, que a maior parte da população angolana até é jovem, não é? Eu acho que temos aqui um leque de possibilidades muito grande de começar a apostar nesse fator. Nós estamos a viver num mundo, e se calhar toco aqui num ponto um bocadinho mais sensível que eu até acho que até pode fazer algum sentido para esta roda, que é a inteligência artificial, não é? Isto é um ponto importante onde nós estamos neste momento e que está a acontecer no mundo e que já está a acontecer aqui em Angola, ou seja, já há filmes publicitários feitos inteiramente só com a inteligência artificial. Que é uma tristeza. Que é na minha perspectiva, Tristeza. na minha perspectiva, eu tenho um bocadinho a mesma perspectiva que o Silvio. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser utilizada para nós conseguirmos facilitar algum tipo de processos, mas não a vejo como uma ferramenta utilizada a 100% para... Porque, mais uma vez, aquilo que o Silvio estava a dizer, existem muitos postos de trabalho para serem ocupados. Então, eu acho que aí essa parte é importantíssima. Então já tem estado a ver publicidades. Eu acho que não será que vai ocupar, mas eu acho que vai facilitar alguns processos e isso eu acho que é ótimo, mesmo para a nossa área, porque lá está, não havendo se calhar esse investimento e não havendo essa coisa, às vezes é mais barato
conseguiste colocar esse tipo de coisas e mesmo assim consegues fazer os filmes que queres fazer. Mas não pode ser neste sentido de... Ou seja, como existiam os efeitos especiais, como existem a evolução da tecnologia, eu acho que aí se devia... O filme de Hollywood digital. Posicionar exatamente, devíamos posicionar nesse contexto em relação à inteligência artificial, e isso acaba por depender um bocadinho do nosso mercado. E o mercado e o setor audiovisual depende de clientes, depende de produtoras, depende dos trabalhadores, depende de todos. Ou seja, todos nós contribuímos para este setor do audiovisual. Muito bem. Jorge Cohen, em termos de desafios, o que é que ainda podemos apontar, e olhando também já aqui de forma conclusiva para aquelas que são as oportunidades que ainda existem e que podem ser aproveitadas? Bom, para além do que já tinha mencionado, acho que a produção de conteúdos infanto-juvenis é uma oportunidade muito grande, e não é só filmes infantis, mas para adolescentes, e numa altura onde as pessoas estão a formar a sua identidade e o seu entendimento do mundo. Acho que aqui temos uma juventude muito dinâmica, muito criativa e muito viva, e acho que é um desafio para todos nós conseguirmos envolvê-la. Vejo uma grande oportunidade nas salas que começam a ser reabilitadas. Algumas estão a ser reabilitadas e outras estão paradas. Outras já foram reabertas? Outras estão a ser reabertas no Namibe e um pouco por todo o país. E acho que é mesmo uma oportunidade de agarrarmos essas salas e pô-la para servirem à cultura. Porque já houve no passado reabilitações de salas que 2 anos depois estavam a servir para outros fins. Para festas de aniversário, para cultos religiosos, entre outras questões. Então acho que a abertura das salas pode ser uma oportunidade para todos nós de colocarmos filmes, mas também de irmos ver filmes e vivermos a nossa cidade de uma outra maneira. E se calhar a última, e eu tenho a certeza que tem alguém no Bengo, na Lunda Sul, algum jovem no Kwanza Norte, Mochico Leste, no canto mais recôndito, que nos está a ver e que tem a oportunidade de contar a sua história. Nós precisamos de começar a ver Angola na sua diversidade, na sua multiculturalidade e formas diferentes de ser, com outros ritmos, outras, não só uma paisagem. Muitas das vezes, quando vemos representações de outras províncias, é sempre uma questão das paisagens, das quedas de água, do deserto, mas queremos saber como é que nós nos estamos a viver. Acho que tocaste num ponto importante. Por acaso, por exemplo, algo que eu admiro muito na geração 80, que eu admiro, que eu já vou estar à vontade de falar, é que o que acontece com a maior parte dos filmes que eu vejo aqui, de alguma forma, é que como existe, falo isso como diretor de fotografia, que felizmente eu tive o prazer de consumir muitos filmes que às vezes eram um pouco chatos, mas depois ganhei algum tipo de gosto todas as semanas, todos os dias, durante 7 anos, de vários países, e infelizmente não consumi nenhum filme angolano. Mas sempre me perguntavam, os professores, tipo, tem um filme. Até o momento em que eu até falei com os Jorge em tempos, hoje, né? Uhum. Assisti o ar-condicionado na Rússia, com subtítulo russo. E discuti, né? Tipo, depois falei com um amigo e etc. Então, eu admiro na geração que, de alguma forma... A exportação do conteúdo está na Rússia. Eu admiro... o que eu admiro na geração é a criação de uma identidade de produtora. É um pouco daquilo que falava, né, do conteúdo cultural. Depois tem um outro debate da questão financeira, mas enfim, essa também é importante. Esquecendo ainda o fator de cinema comercial ou não comercial, cinema de autor ou não, mas estou a falar sobre a identidade visual. Falo isso como diretor de fotografia. Não existe, em nenhuma cadeira que eu aprendi, não existe uma estética que o cinema bonito é isso. Não existe. Então, todo e qualquer tipo de ideia subjetiva de como um filme bonito deve parecer é meramente baseada nos filmes que você foi obrigado a consumir. Exatamente. Então, não existe. Exato. Aqui nós só achamos que uma coisa é bonita porque é aquilo que nós recebemos durante muito tempo. Exato, Ou seja, nós vamos recebendo conteúdo audiovisual a nível estrangeiro e quando trazemos o conteúdo audiovisual angolano com a nossa fala, com o nosso ser, com o nosso eu,
é estranho para as pessoas, E mas isso não é acontece feio. mesmo também com publicidade, por É exemplo. real. E lá fora até chamam por nós. E em termos de narrativa, Silvio, temos alguma pobreza? O desafio aí é maior ainda? A maior pobreza que nós temos é financiamento. E investimento na distribuição. Sim, porque assim, Exato, imagina... E a questão da distribuição. Essa distribuição aqui, nós estamos a Imagina falar de só, filmes. Jorge, imagina só. Quanto é que custa um Silvio Nascimento para um filme? Eu tenho o meu valor. Quanto é que custa uma mensagem para... Mas se falar muitas vezes, não. É muito, né? Sim, Encontra essa a barreira. questão é, nós, enquanto profissionais, temos os nossos valores, não é? O dramaturgo, o guionista, todos eles têm o seu valor. Se haver pouco dinheiro para esses filmes, claramente o nível de profissionalismo Exato, vai vais ter sendo que fazer diminuído, cortes vai necessários, sendo exato, isso diminuído. Então, os filmes, para a narrativa, não tem poucas. Para a qualidade de produção, não tem pouca. O que tem é falta de investimento para o nível de qualidade. Porque se você chamar um Denzel Washington para fazer um filme aqui em Angola, não faria. Agora, se agarras um Silvio Nascimento ou um Missanja para ir para lá, aliás, diriam que evoluímos. Olha o exemplo prático de atores que nós temos. Lisliana Pereira, hoje... Mas são 3, né? Numa telenovela Sim, brasileira. angolanos são 3. Está o Licínio, está a Lisliana, está a Jade, né? Mas também temos outros. Temos hoje Fortuna, temos vários atores angolanos que estão lá fora. Por que eles foram lá para fora sendo angolanos, trabalhando como angolanos? Foi pela qualidade que eles têm. Chegaram lá, entraram na qualidade dos outros. Ok. O que significa que se investir... Podemos lá chegar. Nós já estamos lá. Só não temos investimento. Já estava a pedir a exemplo palavra. prático é o Jorge Cohen e a geração que vão para a nível internacional com filmes nacionais. Já estava a pedir a Exatamente, palavra. eu queria tocar nesse assunto. Nós estamos muito aqui a falar destes filmes e que, por exemplo, para uma geração, Questão da distribuição, a minha né? geração e a do Carlos até são próximas, e estamos aqui a falar de filmes que realmente conseguiram chegar até nós que se calhar até começamos a ver esses filmes no estrangeiro, não é? Mas existe muito mais cinema anterior a isso, não é? Exato. E existe uma identidade, se calhar, do próprio Jorge e o Sim, o Silvio Jorge devem falava aqui de saber. Zé Gamboa e Oscar Exatamente. Gil, todos. E se calhar não tiveram as oportunidades, que eu acho que a oportunidade é uma palavra correta, não é? A oportunidade de também conseguirem expor assim esses filmes, e se calhar eu acho que a identidade do cinema angolano pode existir, mas se calhar não chegou a toda a gente, e eu acho que isso é um problema. E essa parte da distribuição, em termos de um filme que rodou durante 5 anos, imagina, tu já rodaste um filme durante 5 anos e não vais para não sei quantos anos a distribuir aquele filme, é uma dor de cabeça. E tem que existir mesmo. Sim, isso. tem que ter essa cena de identidade. Porquê? Porque o filme não é só feito de tiroteios, explosões e lutas. Que também existem, e ainda bem que existem essa, ainda bem que existe essa diversidade. Exato, mas isso são segmentos mais genéricos. Então é necessário de alguma forma se criar identidade visual nacional. Claro que entenderes como outros países comunicam é importante. Mas como criar esta identidade? É necessário fazer mais se filmes. a Cinemateca É necessário fazer... não existe, Silvio. Sim, exato. A Cinemateca já não existe. Como é que vamos criar essa identidade? Esse é que é o nosso problema. É que nós queremos ter soluções. a resposta. A resposta dessa pergunta vai logo no princípio do nosso debate. Se nós não temos essas possibilidades de fazer, nós não temos como criar a nossa identidade. E volto a dizer, e parece que estamos sempre na mesma tecla, que é, nós não temos essa identidade, e aqueles que têm que promover essa identidade fazem-no de forma muito tímida, ou muitas vezes não fazem. Nós temos novelas e conteúdos audiovisual nas televisões estrangeiras, são muito bem-vindas, mas não pode ter estrangeira sem o nacional. Então, nós continuamos a falar de uma coisa aqui muito grave. Nós não podemos ter conteúdo audiovisual estrangeiro sem ter o nacional. Se não tens o conteúdo nacional, tu estás a pagar uma identidade cultural de um povo de forma escancarada. Então, tem que haver investimento. Se for para filmes que não tragam muito dinheiro, tem de haver. E tem de haver para filmes que tragam vários... Pouco dinheiro. Jorge, os operários da cultura... Não muito bonito. Não, mas tem autoria. Da questão aqui para o audiovisual, estão alinhados? Estão no mesmo caminho? Estão unidos? Porque nós estamos a falar aqui de uma indústria, estamos a falar de... O audiovisual faz com muitas partes. E eu penso que... Caminham juntos? Eu penso que sim. Eu penso que há muita colaboração. Talvez não há necessária, mas há possível. Há a colaboração, dos atores, é muito importante, muitos atores que colaboram nas produções, as equipas técnicas,
às vezes até entre produtoras, a nível de disponibilização de equipamentos. Eu sinto que existe essa colaboração na prática, que existe essa partilha, como, por exemplo, estamos num debate onde todos já trabalharam praticamente uns com os outros, conhecem os seus trabalhos. Falta-nos um bocado esse incentivo para... Mas, Jorge, vocês procuram uns aos outros, por exemplo, olha, Jorge, como é que foi? O Jorge está a chegar agora da Alemanha, né? Recebeu este feedback dos colegas? É procurado para alguma orientação? Mostra o caminho e olhando, por exemplo, vocês estão há 15 anos disso, mas a quem está a começar agora, quem está há 2, 3 anos, há esta abertura para esta orientação toda? Acho que há essa colaboração, a colaboração com a Imetro, por exemplo, com novas pessoas que querem fazer a sua primeira curta-metragem. Apoia-se também outras iniciativas. Aqui no IET, por exemplo, tem um ateliê, o Ateliê Mutamba, que forma anualmente 3 a 9 novos realizadores. Há uma partilha muito grande. Eu sinto isso. O próprio Silvio, a Juliana participam no Cinezunga. Os atores são muito disponíveis para mostrar o seu trabalho. Não sinto que há um desalinhamento, muito pelo contrário. Agora, cada um tem a sua vida. Sousa, quando decidiu avançar para a publicidade cá em Angola, sentiu-se abraçado? Eu senti-me abraçado desde o momento em que cheguei a Angola. Isso foi uma coisa que eu senti desde o início. Não, mas falo abraçado pelos colegas, não é? Jorge é nosso. Jorge nem sei porque ele fala que nem sei porque ele fala que é estrangeiro. Eu fui completamente abraçado pelos colegas também. E eu acho que a nível dos desafios e das oportunidades, não, pelo contrário. A nível dos desafios e das oportunidades, acho que sofremos todos e sabemos todos aqui um bocadinho do mesmo. E se existe alguma coisa que eu aprendi depois de ter chegado a Angola, é que existe muito esta união do povo angolano, seja com o próprio angolano ou seja com o próprio estrangeiro. Eu acho que, calhar, eu tive uma experiência diferente. Não foi acarinhado, não é? Não é que não foi acarinhado. Quando estava, por exemplo, na Rússia, existem associações, né, de cinematografia especificamente, que é só para esse segmento, associações de realização e etc. E com quem tu te comunicas, e eles é que arranjam supostamente o trabalho baseado na tua experiência. Sim, na tua experiência para executar alguma coisa, né? Por exemplo, antes de vir aqui, eu mandei mensagens para produtoras, algumas me responderam, outras não. Não viram o e-mail, é só isso. Sim, acho que nunca... Yeah. Sim, mas quando cheguei fui bem recebido, sim, por todas as produtoras, felizmente, fui bem recebido. Eu acho que o maior choque que existe é entre as pessoas que fazem o mesmo que eu. O que acontece? Eu acredito que de alguma forma existe uma espécie de imagem, mas acho que isso não é só no meu segmento que ele porque estudou fora, tá achando que é tipo o mais capaz. O craque. E acho que isso de alguma forma impede muitas pessoas que acreditam que eu poderia de alguma forma, com o que eu sei e aprendi, ajudar a melhorar o que ele sabe, da mesma forma que ele podia me ajudar a melhorar, porque o cinema é uma escola para toda a vida. Muito bem. Até hoje eu falo com os meus professores, com os meus colegas, com os quais troco contacto, porque muitas vezes, quando produzo coisas aqui, são poucas as vezes em que as pessoas conseguem chegar e me falar essa cena, isso não está bem. Então, acho que isso é necessário, ter essa troca de opiniões. Exato, de opiniões entre técnicos da mesma área. Muito bem. Silvio Nascimento, Jorge Cohen, Carlos Missange e também Jorge Sousa, muito obrigado por terem vindo. Infelizmente não temos tempo para mais. Já sei que ficam aqui muitas coisas por se falar, ainda bem, foi um primeiro debate e está lançada esta abordagem. Vamos continuar a acompanhar e que tenham muito sucesso. Muito obrigado. Assim que nos acompanhou, já sabe, o nosso compromisso fica remarcado para a próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, logo a seguir ao Girassol Jornal, para mais um Girassol Debate. Até lá, sempre ligado à Rede Girassol. Boa noite, bom descanso.